Bom, e a partir desse momento, a gente vai trazer aqui um resumo da reunião técnica, assim chamada, que aconteceu ontem. Um encontro reunindo diversas lideranças a nível de Brasil, do governo federal, também dos estados do Paraná e Santa Catarina, além municipais, autoridades dos municípios de União da Vitória, Porto União, assim como prefeitos da região Nansupar, que estiveram presentes, as demais categorias interessadas, como agricultores e muitos outros cidadãos que compareceram ali na 6ª Regional de Saúde, onde foi, portanto, o palco desta reunião para debater sobre as chuvas, a enchente que acaba assolando aqui a nossa região. Entre os assuntos foram debatidos as ações imediatas, aquela ajuda humanitária, né, para essas famílias atingidas, também ações a curto prazo, como a questão da liberação do FGTS, inclusive União da Vitória, que já foi decretada a situação de calamidade pública, os moradores já poderão solicitar o saque do FGTS de calamidade, o valor é de até R$ 6.200, salvo engano, mas é por aí o limite, e a partir dos próximos dias a gente vai estar orientando de que forma você proceder. Detalhe, somente atingidos pela água, ou seja, se a sua casa pegou água, né, não é para todo mundo, e sim apenas para aquelas casas que foram inundadas pelo Rio Iguaçu, e a prefeitura tem então todo esse mapa, né, das ruas de União da Vitória repassadas aí, portanto, para o governo do estado e para o governo federal, que fez o reconhecimento desta situação de calamidade pública. E claro, foram também debatidas ações a longo prazo, como possíveis soluções para amenizar os problemas das cheias do Rio Iguaçu. Nunca mais dar enchente? Quase impossível, porque nós estamos localizados do lado, às margens do rio, não tem como, mas podemos sim amenizar isso a médio e longo prazo. Vamos ouvir o deputado e líder do governo na Assembleia, Hussein Bacri. Hussein detalha as ações nesse pós-enchente. Quais são as próximas ações que o governo estará auxiliando o município principalmente de União da Vitória, agora para ajudar o retorno das famílias e também as demais ações no chamado pós-enchente. Todas elas estão acontecendo. Comida não está faltando. Nós vamos ter um segundo momento que é a recuperação das cidades. Pontes, bueiros, estradas. Aí vem um terceiro momento que nós não podemos fugir. E quem me conhece sabe que eu não sou de fugir, né? Nós temos que buscar uma solução definitivamente. O principal hoje é achar uma solução para a União da Vitória e para o Rio. Eu não sou técnico, eu não entendo disso, eu não tenho recurso para prometer isso. Eu nunca prometi isso, eu não posso prometer, porque é um dinheiro grande. É um recurso que tem o governo federal, talvez o governo estadual ajudando. Agora, deputado não tem condição de prometer isso. O que eu posso garantir para a população? Que eu vou pegar debaixo do braço os projetos que já tem. Nós temos um projeto que foi colocado da Ressaca, nós temos um outro projeto de um canal extravador e vamos trabalhar com órgãos ambientais e tentar ver se é possível. Isso eu vou fazer, eu vou lutar, vou correr atrás. As notícias não são boas para o ano que vem, para o outro ano. Aqui foi falado pelo ministro de que nós teremos novos eventos da natureza. O El Niño veio. Então é o seguinte, o que cabe a nós? Eu não vou me omitir. Essa é a minha terra. Aqui onde eu nasci é onde eu vou morrer. Eu vou fazer tudo que for possível. Como a gente fez no atendimento agora, como a gente fez para atender sempre. Só que agora nós temos um outro desafio. O desafio de ajudar as pessoas. Temos que fazer casa para uma parcela que quer sair, mas não tem como pagar. Nós temos que fazer pelo menos 1.000 casas em União da Vitória. Nós temos que, aquelas pessoas que não querem sair e por alguma aventura tem uma casa melhor, num lugar melhor, nós temos que ajudar a diminuir. Dizem que a curva da ressaca pode diminuir. Dizem que um canal extravasor pode diminuir, mas precisa ter um projeto técnico. O que o governador Ratinho fez? Sem fazer média com ninguém, sem fazer alarde. Ele determinou para o Instituto da Água e Terra, o IAP, antigo, a fazer estudos técnicos para ver se é possível. E garanto para vocês, se for possível, ninguém vai fugir dessa responsabilidade. Bom, então tá aí, como o deputado falou, né, o Instituto Água e Terra virá fazer estudos sobre possíveis soluções para amenizar os problemas causados pelas cheias do Rio Iguaçu. Só que ontem na reunião,
O prefeito de Porto União, Eliseu Milbach, apresentou um projeto que, segundo o prefeito, teria um custo zero para o Estado e para o governo federal, né, e que, segundo o prefeito, amenizaria um pouco a enchente do Rio Iguaçu. Claro que, se for uma enchente muito grande, não tem o que fazer, mas deixaria, digamos, a água correr com mais fluidez, né, e não ficaria tão travado o Rio Iguaçu, principalmente nesse trecho, quando sai de União da Vitória, sentido a Porto Vitória. Ouça e acompanhe, quem não está pela internet, e assista também esse projeto apresentado ontem ao ministro, através do prefeito de Porto União, Eliseu Milbach. Resposta imediata para essa população. E o empresário Tito Obe, o empresário Lenir Jeremias, o empresário Ayrton Roveda, eles a vida inteira estavam dentro do Rio Iguaçu, eles têm conhecimento de tudo. E no Rio Iguaçu nós temos algumas cintas de pedra, que essas cintas de pedra fazem um redemoinho, onde a água desce e ao mesmo tempo ela retorna. E nós precisamos e temos alguma solução paliativa para resolver o problema imediato. Os empresários que aí estão, os estudos que nós temos, diz que se nós fizermos esta intervenção em 2 pontos somente, num primeiro momento, nós poderemos ter uma diminuição de 1,5 metro de água imediatamente. Então nós temos aqui a Fazenda Brasil, onde aqui nessa região nós temos uma laje de pedra, uma cinta de pedra aqui, e aqui toda essa região já foi retirada a areia. Se nós fizermos o corte aqui, ó, e tem a autorização do dono, dos proprietários do imóvel, nós temos autorização para fazer esse corte aqui, e que pode ser feito em um toque de caixa. E depois, prefeito, abre o outro projeto aqui, ou outra imagem, fazendo a gentileza. Aqui nós temos a curva da ressaca, a prefeita Marisa, de Porto Vitória, está aqui, sabe bem do que nós estamos falando. A ressaca é uma pedreira que lá faz um redemoinho, onde a água vai e retorna. Nós temos uma diferença de nível de água entre Porto Vitória e União da Vitória de 6 metros ou mais. E lá em Porto Vitória está baixo. E aqui a água não desce. Não desce porque tem as cintas de pedra, porque tem essas curvas. Essa região aqui, meu grande amigo Darcy, essa região aqui, ó, já foi retirada a areia. Só tem uma contenção de mata nativa, uma mata ciliar que tem que ser retirada para que você possa cortar essa curva. E eu quero aqui parabenizar o prefeito, o deputado Ussin, foi prefeito também, foi prefeito junto comigo. O prefeito Ussin tem trabalhado junto ao governo do estado, junto ao IAT, para que você faça estudos. Ótimo, que bom, vamos fazer os estudos, vamos resolver o problema. Mas agora o problema está aqui, nós temos que dar uma resposta imediata para a população, e a resposta é fazermos os cortes das sem custo nenhum, porém, nós precisamos da autorização para intervir nessas regiões que precisam ser cortadas. Portanto, ministro, vice-governador, meus caros deputados, nós imploramos a ajuda de vocês para que só nos dê a ordem para que a gente possa ir lá resolver esse problema. É só isso que nós queremos. E nós vamos trabalhar dia e noite se for preciso. Nós vamos com todo o maquinário, está aqui a empresa GR já se disponibilizou, a empresa OBE se disponibilizou. Nós queremos tentar trazer uma solução imediata. Agora, nós não podemos em momento algum correr ao risco de amanhã ou depois responder uma ação judicial por crime ambiental. Nós não podemos correr esse risco. Nós temos as maiores autoridades do Estado e do Brasil aqui, juntamente conosco. Nós queremos trabalhar. Nos deixem fazer isso. É só isso que nós precisamos. A população de Porto União da Vitória, região,
Paula Freitas, vi algumas ruas alagadas ali também, não pode chegar no antigo cemitério. Nós vemos aí toda essa população sofrendo. E nós estamos aqui prontos para intervir. Nós estamos aqui prontos para trabalhar. Nós só queremos a autorização para que assim possamos proceder. Representando aqui o governo do Paraná também, vamos ouvir o Fernando Schnig, ele que é o coordenador estadual da Defesa Civil do Paraná. Ele vai falar das ações que já foram tomadas por parte da Defesa Civil, a orientação também às famílias nesse momento, visto que há mais previsão de chuva para hoje e para amanhã. Claro, não é o momento de retornar para casa ainda, mesmo que o Rio Grande do Sul esteja baixando 1 centímetro por hora e a sua casa depende, poxa, minha casa pega com 7,5, o Rio está com 7,29, já posso voltar. Não é o momento ainda, tem que se aguardar mais e as próprias autoridades, como a Defesa Civil, vão orientar a população o momento certo para fazer esse retorno e, claro, as demais medidas que deverão ser tomadas. Conseguimos, governador, ministro, deputados, de uma forma antecipada, emitir esses alertas para que as pessoas pudessem começar a retirar seus materiais das residências. Obviamente que o tempo é curto, nós temos um delay grande, mas enfim, continuamos trabalhando e tentando aprimorar o sistema. Já disponibilizamos, governador, para os municípios aqui, mais de 5 mil colchões para atendimento às pessoas, quer seja em abrigo, quer seja para as residências, mais de 50 mil cestas básicas foram entregues pelo governo do estado, fora os kits de limpeza, higiene, enfim. E agora vamos focar nesse processo de retomada das famílias aí para suas residências, né? Acho importante aproveitarmos esse momento aqui até para chamar a atenção que as famílias aguardem as orientações da Defesa Civil para retornar às suas casas, né? Para retornar em segurança. Sabemos que tem residências que vão ter problemas estruturais, de acesso, enfim. E precisamos que seja um ambiente realmente seguro para que retorne. E vamos focar agora, como parte está aqui, o nosso secretário nacional, o ministro, que vão nos apoiar muito, justamente nesse processo de reconstrução. Então é importante aos nossos prefeitos que estão aqui presentes, que foquem, né, no plano de trabalho no S2ID. Né? É lá que nós vamos colocar a estrada que precisa recuperar, o bueiro, o posto de saúde, enfim, tudo isso é possível ser feito com recursos tanto do governo do estado quanto do governo federal. Então é importante nesse momento, não podemos nos limitar, né, e converso bastante com o secretário Bonet sobre isso, a pedirmos somente itens de ajuda humanitária. Né? Colchão, cesta básica é importante, mas acho que nós temos muito mais recursos, muito mais necessidades aí, que devem ser buscados esse recurso do governo federal. Então, por gentileza, foquem nessa retomada agora. Né? Tivemos a primeira liberação de 2.160.000 aqui para a União da Vitória, como itens de ajuda humanitária, mas um plano de trabalho que com certeza vai passar aí de 10 milhões facilmente, hein, né, para que possamos ter ações. Acompanhando o coordenador da Defesa Civil do Estado do Paraná, esteve o vice-governador do Paraná, Darcy Piana. Ele também, que atua principalmente junto ao comércio, né, já atuou muito aí junto à FEComércio, e fala sobre justamente a questão econômica do município, né? As empresas que estão tendo dificuldades porque tiveram suas áreas alagadas, assim como toda a cidade, né? Por mais que a maioria das lojas não tenham sido afetadas, a questão comercial, por exemplo, mas é o comércio também que sofre, porque as pessoas elas ficam mais retraídas nesse momento e evitam gastar dinheiro. Então, a economia do município acaba sendo prejudicada. Então, a enchente ela não é nada boa para ninguém, tanto para as pessoas que têm suas casas alagadas, mas também como para toda a sociedade. E o vice-governador Darcy Piana falou das ações que o Estado do Paraná vem tomando, a questão injetora em dinheiro já destinada ao município de União da Vitória, cestas básicas, enfim, toda essa ajuda de custo humanitária que já chegou para o Estado e, inclusive, o vice-governador falou que já estava enviando mais material da Defesa Civil para chegar aqui no município de União da Vitória ainda nesta semana. Prontamente aqui estiveram a nossa gente trazendo a comida, a alimentação, trazendo o conforto, trazendo o colchão, trazendo tudo aquilo que o nosso Fernando falou para vocês. Além disso,
a gente já liberou recursos para a compra de material de higiene, porque na hora que tiver que voltar para casa, isso vai precisar, é uma questão de saúde. Liberamos recursos para as prefeituras, para as estradas municipais, que tem município que não tem recurso para isso. Liberamos recursos para as estradas estaduais, para o conserto da estrada, para pontes, bueiros e assim por diante. Liberamos recursos para a nossa agência de fomento fazer empréstimos para pequenas e micros empresas com juros subsidiados, com prazo diferenciado. Liberamos recursos para o nosso BRDR, que é uma instituição que representa os 3 estados do Sul e mais Mato Grosso, para que ele consiga fazer empréstimos também com juros subsidiados, com prazos diferenciados, com carência, para ajudar nossas empresas, para que elas possam cumprir com seus compromissos e não fazer as demissões que podem acontecer. Já foi citado aqui que vocês imaginem se for demitido 500 pessoas de todas essas indústrias ligadas à madeira que perderam o seu estoque de produto acabado, perderam o seu estoque de matéria-prima, que não faturaram nada nesses 26, 30 dias. Isso vai perdurar ainda mais alguns dias. Vocês imaginem o tamanho dessa confusão que vai acontecer. Além da desgraça daqueles que já perderam a sua casa, que perderam tudo aquilo que estava dentro de casa, perdeu o emprego também. E comércio, como é que fica? Sei que todos sabem que eu sou presidente da Federação do Comércio. Se não tiver salário, não tem gente que vai comprar. Não é só aquela indústria que fechou, que mandou embora, mas os outros também vão sofrer. Então a gente precisa amenizar e precisa encontrar uma solução para isso. Daí vem a segunda etapa, para não me alongar muito na primeira. A segunda etapa é exatamente o que o nosso ministro veio aqui fazer. Encontrar as soluções viáveis, a mais urgente possível, de tudo aquilo que tiver ao alcance. Agora, aqui precisa bom senso dos prefeitos, do Estado e da União. Os 3 juntos podem fazer muito mais. Está aqui a turma de Cruz Amarela, bonita, que é o Banco do Brasil. Mas não só o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, tantos órgãos federais que podem ajudar muito. O Estado não pode mexer no fundo de garantia, já tem aí a liberação disso tudo. Agora, tem imposto para pagar, tem prestações que vão vencer e assim por diante. A gente precisa encontrar uma solução para isso tudo. Então, eu não vou me alongar, porque a gente veio aqui, junto com o ministro, agradecendo o suporte que o nosso governo federal deu ao Paraná nesse momento de grande dificuldade. Ontem foram liberados 34 municípios que foi pedido para que tanto o Estado como o governo federal possa transferir o recurso. Senão a gente não pode fazer, porque estaríamos sujeitos a grande dificuldade no futuro com prestação de contas. Bom, e para finalizar esse assunto, vamos ouvir aqui parte, então, do discurso do ministro Valdez Góes, ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, que ontem veio à União da Vitória. Falou aí por cerca de 35, 40 minutos no total. A gente separou, então, um trechinho da fala dele sobre as ações que o governo federal poderá tomar, mas já adiantou para todo mundo.
Todas as ideias que foram dadas ontem sobre possíveis soluções que podem ser feitas aí para amenizar os problemas das cheias serão levadas para Brasília, discutidas aí com os departamentos, com os ministros correspondentes a cada área e posteriormente serão dada uma resposta. Então nada foi dado de concreto quanto a uma ação futura que possa ser feita, né? E sim aquelas ações mais de ajuda imediata, como ajuda humanitária, que já foram encaminhadas por parte do governo federal ao município de União da Vitória. Vamos acompanhar então o ministro Valdez Góes. Então quero fazer esse registro porque eu fui convidado pelo presidente Lula para assumir o ministério na quinta-feira, antevéspera da posse. E ele terminou e confirmou o convite, me apresentou junto com outros colegas ministros, pegou no meu braço e durante o primeiro mês só foi nomeado eu e o Volney que está aqui, foi nomeado junto comigo. O Volney foi nomeado e saiu no decreto de nomeação junto comigo, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil. Pegou no meu braço e disse: Valdez, fica atento, não é só isso, responsabilidade do Ministério, mas fica atento, cuida de pertinho, em meu nome, em nome do governo federal, desses problemas com chuva, com seca, estava naquela época aqui a estiagem no Rio Grande do Sul. Cuida disso. E até no discurso dele ele lembrou que tinha um esvaziamento, aqui eu estou diante de vários deputados que aprovaram, ajudaram na aprovação da PEC da transição, tinha um esvaziamento de recursos tanto na prevenção quanto na resposta. Então não tinha recurso no orçamento, no PLO que foi para o Congresso Nacional para 2023, não tinha recurso para a resposta. E para a prevenção também não tinha. Lá no Ministério mesmo da Integração, a gente tinha 1 bilhão e 600 milhões de reais de contrato de PAC imposto e por 3 ou 4 anos não eram repassados recursos às prefeituras que tinham contrato em relação ao PAC imposto. Então isso realmente era desafiador, como porque você tem que trabalhar concomitante a resposta e as políticas estruturantes, né, de prevenção. E eu peguei isso na ponta do laço, como responsabilidade. E mais ainda, não só por recomendação do presidente Lula. Eu sou de um estado pequeno, o Amapá, ali na Amazônia. E sofri ao longo da minha vida pública vários desafios com desastres, né, com eventos. Mas em 2020, talvez foi o maior desafio que eu tive. Já a pandemia já era desafio para todo mundo, governador, né? Só que eu tive dentro da pandemia um naufrágio que ceifou dezenas de vidas e eu passei 2 meses até dar a última resposta à última família que teve vítima nesse naufrágio. O barco não era do Amapá, mas naufragou em águas amapaenses. Eu tive que fazer até contrato emergencial para içar o navio até resgatar a última vítima. Então, isso dentro da pandemia. Tive dentro da pandemia, também juntado com isso, a enchente no Vale do Jari. O município do Vale do Jari ficou quase 3 meses a parte baixa da cidade dentro da água. E tive um apagão de 20 dias que eu não desejo para ninguém, nem para o pior adversário. Apagão. Literalmente, com os hospitais tudo cheio, a UTI de pacientes, e a gente tendo que fazer abastecimento de 4 em 4 horas dos hospitais público e privado, o óleo diesel para funcionar, né, os equipamentos. Então, um estado pequeno, mas eu tive que ter isso que vocês têm aqui. Eu estou falando isso, me perdoe, eu raramente falo, eu acho que eu nunca tinha falado dessa história. Eu estou falando para dizer que eu só venci aquela situação por conta da união de todos, dos diferentes, dos contrários, dos poderes, do público e privado. Todos se uniram porque tinha uma sociedade sofrida e não era naquela hora que a disputa política fosse a razão da relação social, mas a razão atender a população,
resolver aqueles desafios. E eu já tinha aprendido isso há muito tempo, mas essa talvez foi a maior lição. E de janeiro para cá, enfrentando esses problemas de norte a sul do país, não tem melhor, certo, sinergia para responder uma população sofrida, que só sabe mesmo o sofrimento quem passa por isso, quem tem vida ceifada, quem tem prejuízos materiais, patrimoniais, né, do trabalho. Então só sabe quem sofre mesmo. Os que não sofrem, a gente tenta chegar perto do entendimento, mas não, só quem está ali, né, sofrendo. E por isso que os vereadores, prefeitos, secretários, Defesa Civil, os primeiros que estão, a porta é batida. Então é importante essa sinergia, né? Eu quero parabenizar vocês, porque em todo lugar que tenho ido, diante dessas situações, eu tenho sentido esse ambiente, e é necessário o setor empreendedor, certo? Os trabalhadores, os voluntários, tá? O público e privado, prefeituras, vereadores, deputados federais, estaduais, todo mundo, governo federal unidos, porque senão fica mais difícil, né? Nós não podemos ter comportamento diferente desse, é união dos diferentes para fazer as melhores escolhas e atender a sociedade no momento de maior dor, que é muito sofrimento. Então, com essas palavras, eu quero parabenizá-los, todos e todas, públicos e privados, em nome dos prefeitos e vereadores, em nome da Thaís e em nome do Bachir, todos os prefeitos e vereadores, meu caro vice-governador e governador aqui em exercício, Dacir Piana, em seu nome e em nome do Fernando, que é o tenente-coronel, tem estado em contato direto aí com a nossa equipe, junto com o Valdeir, parabenizar toda a sua equipe, a equipe do governador Ratinho, todos os secretários. Nessa hora não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então, parabéns, todo o engajamento de vocês, do mesmo jeito que já fiz aos prefeitos. Meu caro presidente não, líder, né, da Assembleia Legislativa do governo, Baque. Então, em seu nome, tá? Cumprimentar a Assembleia é importante, seja num ato que o governo precisa, seja numa mobilização com a sociedade. Então, essa hora tem que ser ágil, né? Chegou a mensagem. Então, parabéns, tá bom, pela sua vivência, participação, e transmito também nosso reconhecimento